Sou mãe de Henri Gabriel, meu nome é Adriana. Percebi que tinha algo de errado com meu filho com 1 ano e 2 meses. Ele não atendia pelo nome, ele não olhava nos olhos e ele não tinha um comportamento de uma criança de 1 ano e 2 meses em relação às outras crianças que a gente acaba fazendo comparação. Diante disso, fui procurar ajuda o mais cedo possível, mas ele só pode ser atendido com 2 anos. Fiz uma triagem no CAPS infantil e o atendimento mesmo só começou com 2 anos e 4 meses. Diante disso, ele foi sendo acompanhado por uma psiquiatra, TO e psicóloga. O CAPS ele não tem uma estrutura para esse atendimento multidisciplinar que é necessário nos casos de criança com autismo. O autismo não tem cura e não é detectado na gravidez. E aí a gente sai em busca de conhecimento, a gente sai em busca de ajuda, né? Começa a verificar se tem apoio em alguns hospitais, em relação à especialidade de médicos, em relação a terapias, pessoas que têm especialidade nas crianças com autismo, porque não adianta você ser formado e não ter especialidade em uma determinada área e não ter uma especialidade com as crianças autistas. Então a gente fica feito uma louca procurando atendimento e a gente só tem esse atendimento no CAPS, certo? Diante disso eu fiquei procurando se ele era autista, se ele tinha traços autistas, se ele se enquadrava com um outro transtorno, com a outra doença. E aí a gente passa vários tempos nisso, né? Sem saber até então, quando eu levei ele no neurologista e o neuro falou que meu filho era um autista de verdade. Ele tem autismo moderado e ele só foi diagnosticado com quase 4 anos, que para mim é um atendimento tardio. O quanto antes os médicos puderem fazer esse diagnóstico, melhor, porque aí a criança vai sendo trabalhada, né? E aí o desenvolvimento dela ocorre um pouco, né? Não tão lento, né? Eu sei que é a longo prazo, mas aí a criança quando tiver com 4 anos, ela já vai estar um pouco mais desenvolvida. Infelizmente a realidade da criança com autismo e a criança com síndrome de Down e a criança com microcefalia e a criança com paralisia cerebral, ela não é estimulada depois que nasce, sai da barriga e já começam a ser estimulados. A criança com autismo ela tem um laudo muito tardio. Muitas crianças, eu sei relatos que existe, que tem um diagnóstico com 9 anos de idade, com 6 anos de idade, e os pais pensam que é o tempo da criança também por não ter esse conhecimento. Então temos que ter esse olhar para o autismo, para esse transtorno que não é falado, não é divulgado, não vemos propagandas em postos de saúde, em ônibus, em outdoors. As pessoas não têm o conhecimento, há um certo preconceito em relação ao autismo, em relação à sociedade, por não entender, né? Não há essa divulgação. Então a gente fica sem essa estrutura de apoio do atendimento multidisciplinar que não existe no SUS, e as mães ficam com os filhos no CAPS com o que tem, né? Com pouco que se tem no CAPS e algumas ONGs que se disponibilizam algumas especialidades. Então a gente tem que correr atrás, tem que ir no Ministério Público, correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Infelizmente é dessa maneira que acontece, certo? Muitas mães não têm o diagnóstico ainda, existe uma burocracia dos médicos e não darem esse diagnóstico. E isso é um direito que assiste a eles. E a gente tem que ter essa prioridade com o autismo. Já existiu uma morte aqui em Recife de uma criança autista,
porque broncoaspirou, certo, o próprio vômito e chegou a óbito. Então, gente, venham aqui pedir o apoio dos pais, das mães, dos familiares, da autoridade. Eu sei que muitas pessoas não têm uma criança autista em casa, então não tem a noção de como é a rotina de uma mãe, de um pai que tenha um filho autista. É extremamente desgastante, psicologicamente, fisicamente, entendeu? Todo dia a gente acorda para vencer, todo dia a gente acorda para bater contra a sociedade, bater contra o sistema. Isso não pode. As leis já foram aprovadas, já foram sancionadas, tanto pelo ECA, do Conselho Tutelar, como a parte do Estado, que existe uma lei falando das pessoas com deficiência, o apoio que tem que ter, e a Lei Berenice Piana, que foi a primeira mãe, certo? A primeira ativista que lutou para que seu filho hoje tivesse o atendimento necessário, né? O atendimento digno que uma criança com deficiência, com autismo, com deficiência intelectual, ela tem que ter. Então temos que ter esse olhar, não podemos ficar paradas, temos que nos unir, independente de grupos, certo? De ONGs ou qualquer outra coisa que seja. É uma causa só. É uma luta só. Só mães e pais que têm um autista dentro de casa sabem quais são os problemas que são enfrentados pela sociedade, pela parte da medicina. Hoje não se tem, o médico ele não sai preparado para atender uma pessoa com o autismo. Ele tem que fazer uma especialidade e um tratamento desse custa muito caro e nós pais não podemos pagar por esse atendimento, certo? Porque muitos de nós deixam de trabalhar para viver a vida do nosso filho. Está aqui meu pedido de apoio, poste seus vídeos, seu depoimento aqui para a gente ganhar força, vamos nos unir, né? Chamar atenção pública, mobilizar a rede social, a mídia social, e é isso aí, gente. Quanto mais pessoas envolvidas no movimento, melhor. Queremos que abra esse centro de referência para crianças, né, com autismo, como foi feito para crianças com doenças raras no Hospital Maria Lucinda. Então estamos aqui para isso, para reivindicar os direitos dos nossos filhos, que existe, que ele tem direito, que está na lei. É isso aí.